Dando continuidade ao nosso estudo sobre a expropriação de bens, vamos hoje tratar da alienação por iniciativa particular, cujo sistema legal se encontra nos artigos 879 e 880 do CPC. São dois artigos apenas, porém de uma importância muito grande, uma vez que a alienação por iniciativa particular consiste na segunda forma preferida para justamente a expropriação de bens, por ser uma forma mais célere, menos dispendiosa e muito vantajosa para as partes no processo de execução. Então, como conceito, nós poderíamos dizer que a alienação por iniciativa particular consiste na venda do bem penhorado com a mínima participação judicial, objetivando tornar a expropriação, como já disse, mais célere, menos dispendiosa, mais vantajosa para o processo de execução como um todo. A alienação por iniciativa particular ela é justamente a segunda forma preferida dentro da execução para a expropriação, primeiro porque ela dispensa os elevados custos com publicações de editais para a comunicação ao público da arrematação, além de possibilitar que os intermediários, quando indicados para a realização da oferta do bem penhorado, eles o façam às suas próprias expensas, ou seja, toda a despesa com relação a publicações, exposição do bem, visitação ou coisa que o valha, eles correm por conta desses intermediários, que podem ser, como nós vamos ver, o próprio um leiloeiro judicial, ou um leiloeiro público, melhor dizendo, e pode ser um corretor, devidamente registrado no seu órgão de classe. Mas o mais importante de tudo isso é que a venda ela deve ser realizada pelo preço da avaliação, e o que por si só já é muito importante para a execução, porque evita a queda acentuada no valor da avaliação, no valor do preço do bem, por ocasião do próprio leilão judicial. Como iremos ver mais à frente, geralmente é muito difícil que essa alienação ocorra no chamado primeiro leilão. Ele sempre existe a grande possibilidade de ocorrer só em segunda asta, o que geralmente traz prejuízos para a execução, porque na segunda asta o preço cai consideravelmente, no mínimo em 50% do valor da avaliação. Um detalhe muito importante e muito questionado por todos é a partir de que momento pode ser requerida a alienação ou a venda por iniciativa particular. Tecnicamente, logo após que o magistrado determina o início da fase expropriatória, aquele momento é o momento do exequente, por exemplo, expressar aquilo que ele realmente deseja. Se ele deseja adjudicar o bem, se ele o quer fazer a alienação por iniciativa particular, ou se ele já quer encaminhar o bem para a asta pública. Então, o momento exato é logo após a não manifestação pelo credor ou qualquer das demais pessoas
legitimadas para que faça a adjudicação, é o momento de se requerer realmente a que a alienação ocorra por iniciativa particular. Lembrando que somente o exequente é que possui legitimidade para fazer esse requerimento. Então, ninguém mais, além dele, pode fazer esse pedido. E esse pedido ele pode ser realizado para que a alienação ocorra por sua própria iniciativa. Então, ele, exequente, é que vai exaurir todos os esforços para a venda do bem. Segundo, ele pode requerer que essa venda seja realizada por intermédio de um corretor credenciado junto ao seu órgão de classe, ou ainda pode requerer que ela seja realizada através de um leiloeiro público, também credenciado perante o judiciário, né? Conforme norma contida lá no 880, caput do CPC. Então, deixando bem claro, alienação por iniciativa particular, só quem possui a legitimidade para o pedido é o exequente, ninguém mais. Se questiona muito sobre a possibilidade do executado fazer esse tipo de situação, desse tipo de venda, porque ele teria interesse direto em que o negócio fosse muito bem realizado. Ele não pode. O que ele pode é trazer para o exequente ou para a pessoa indicada pelo juízo para realizar a venda, pessoas que estejam interessadas. Ele pode auxiliar, mas diretamente não. Outro questionamento que se faz muito é se pessoas não credenciadas elas poderiam vir a ser indicadas para realizar esse tipo de operação de venda. O parágrafo 4º do artigo 880 do CPC, ele possibilita a livre indicação do intermediário pelo exequente, quando não tiver na comarca da execução corretor ou leiloeiro público credenciado. Só que, vejam, essa indicação ela vai sempre passar pela aprovação do juiz, que na execução ele possui também funções não judicantes. Então, porque a nomeação, quer dizer, a palavra final sobre essa indicação será do magistrado. É comum, por exemplo, em praias, nós vemos mesmo com a existência de corretores credenciados e junto ao seu órgão de classe, às vezes a presença de leiloeiros, do nativo atuar sem credenciamento e ter um poder de gestão, de venda muito forte. Tanto que eles comumente estão auxiliando os corretores nessa função e nessa atividade. Então, por isso, e objetivando sempre a celeridade na solução do processo, é que a venda ela pode ser realizada sim por pessoas não credenciadas. Existe essa possibilidade. Mas lembrando sempre que desde que no local não tenhamos leiloeiro credenciado, corretor, leiloeiro público, melhor dizendo, credenciado, corretor credenciado, e que, porque o exequente, ele normalmente ele não tem interesse dele mesmo exercer essa função. As condições para a venda na expropriação por alienação por iniciativa particular, elas ficam sempre
limitada às condições estabelecidas pelo magistrado, que pratica ali, mesmo que sendo uma atuação específica, sem atuação direta, mas ele coloca, por exemplo, o prazo, condições de preço, valor. Então, toda essa regrinha, conforme nós vamos ver a seguir, ela precisa ficar muito bem ajustado no termo de intermediação entre aquele que vai oferecer o produto para exposição e venda e o próprio juízo. Uma outra pergunta que se faz muito, por que iniciativa particular, né? Qual é a vantagem que teria? Veja, gente, o corretor. O corretor ele tem página em jornal, tem revista para divulgar, tem uma carteira de clientes, tem redes sociais. Então toda essa divulgação acaba ocorrendo por suas próprias expensas. O próprio leiloeiro público, ele também tem os seus canais através de rede de computadores e redes sociais, e também faz essa divulgação. E isso é importante porque esse custo não vem para a execução. Vai se falar, mas tem a comissão. Bom, o leiloeiro público num leilão judicial, que nós vamos cuidar na próxima aula, ele também vai receber a sua remuneração normal, que é uma comissão por essa intermediação. Mas eu gostaria de enfatizar o seguinte: deferido o pedido do exequente para que a alienação por iniciativa particular seja realizada, o juiz deve, de plano e de pronto, 1. Fixar o prazo em que a alienação deve ser efetivada. Se em 30 dias, 90 dias, 60 dias, 120 dias, esse prazo é fundamental. Segundo, deve determinar a forma de publicidade, ou seja, o intermediário, aquele que está sendo indicado, tem que informar o juiz de que forma ele vai fazer a publicação, a exposição do bem para a venda. Porque, mesmo sendo uma iniciativa particular, o bem há que ser exposto, o bem há que ser demonstrado para que ele não tenha nenhum vício na operação de compra e venda que venha impactar mais tarde no processo. Terceiro, o juiz deve também estabelecer o preço mínimo que deve atender à avaliação realizada, ou seja, ele vai estabelecer o preço mínimo, mas esse preço é o da avaliação. Questiona-se também, eu estou vendendo pelo preço da avaliação, uma hipótese 500 mil, e me surge uma proposta de 480, 450 mil reais, aceito ou recuso? Não, essa proposta deve ser levada ao juízo, que, ouvido as partes, pode ser aceita sim. Tá? Não é de se desprezar de plano e pronto, mas tirando as condições estabelecidas pelo magistrado, qualquer outra deve ser apresentada ao juízo. Além disso, quarto, as condições de pagamento e as garantias que devem ser apresentadas para o respectivo pagamento, ou seja, o juiz já vai fixar se o preço da venda só pode ser à vista ou existem condições de ser a prazo. Por exemplo, imóveis, em razão do elevado valor, às vezes ele vai ser financiado por uma instituição financeira ou coisa que o valha. Então, ele pode exigir um sinal, um prazo para o pagamento, quer dizer, pela instituição financeira, e quais as garantias de que esse pagamento será realizado. E por derradeiro, ele deve, se for o caso, fixar a comissão de corretagem. Geralmente a comissão de corretagem é paga por aquele que virá adquirir o bem.
É um pouco diferente aqui. Mas, ainda assim, como é iniciativa particular, o juiz pode ajustar isso de uma forma diferenciada. Essa regra está lá no parágrafo 1º do artigo 880 do CPC. Acrescento ainda que a corretagem poderá ser confiada a mais de um corretor. Basta que lá no seu pedido o exequente faça esse requerimento, essa indicação, disciplinando o magistrado, nesse caso, a forma de apuração da venda ou de venda que for mais conveniente. A participação do executado em todos os atos ou de todos os atos deverá ser intimado para se pronunciar a respeito. Com isso, por que essa intimação é necessária? Para que se resguarde os interesses do mesmo no processo e até como uma forma, né, de validar o procedimento adotado como um todo. Então, o exequente, nós sabemos que ele pode remir a execução a qualquer tempo. Então, se ele acompanha a iniciativa particular, se ele toma conhecimento que ela está sendo realizada, toma conhecimento da proposta, toma conhecimento de que ela pode ser efetivada, há a possibilidade, sim, dele remir antes da palavra final, do negócio final vir a ser fechado. Da alienação, essa alienação, se formalizada, né, ela fará parte de um termo constante nos autos. Esse termo será lavrado pelo escrivão, assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se fizer presente, também pelo executado. Norma do parágrafo 2º também do artigo 880. Assinado esse termo, vejam, independente de homologação e cumpridas as formalidades ou obrigações fiscais, será expedida carta de alienação e mandado de emissão de posse quando se tratar de bem imóvel. Já tive a oportunidade de falar com vocês lá por ocasião do cumprimento de sentença, de entregar bem imóvel também, da execução para entrega de coisa imóvel, que a emissão é uma ordem para que o credor ingresse na posse do bem. Aqui, na arrematação, ela tem duas conotações. A carta de alienação, ela objetiva já o registro, que é a transferência do domínio, né, de bem imóvel para o adquirente, e o mandado de emissão na posse, já a ordem para que ele possa ingressar no imóvel. Se se tratar de bem imóvel, o adquirente recebe uma ordem de entrega. Essas normas elas se encontram no inciso 1 e 2 do parágrafo 2º do artigo 880. Dito isso, passamos então ao estudo da alienação em leilão judicial, cujas normas estão lá nos artigos 879, inciso 2, 881 a 903 do CPC. O leilão judicial, digamos, é o carro-chefe onde mais acontece, ou tudo acontece, na fase expropriatória de bens. Então, esse nosso estudo a respeito da alienação em leilão judicial, ele vai se desmembrar em algumas etapas.
Então, na aula de hoje, nós vamos dar o pontapé inicial a respeito dele. Continuaremos na próxima aula e provavelmente ainda teremos outros desdobramentos. Então, para que possamos entender melhor, o leilão judicial é a terceira forma de expropriação dos bens objeto da penhora, mas é tecnicamente a mais utilizada, é onde a coisa realmente mais se resolve. Conforme se vê da norma contida no inciso 2 do artigo 879 do CPC, trata-se de uma oferta para venda pública do bem penhorado, que também é denominado, é muito denominada, é mais denominado, vocês terão muito mais contato com esse termo asta pública, que vem do direito romano, enquanto a sua aquisição, compra, é denominada de arrematação pública do bem. São duas as modalidades de leilão judicial. Ele pode ocorrer de forma eletrônica, que aliás é a forma preferida, ou é o futuro do leilão, ou presencial, inciso 2 do artigo 879. O leilão judicial eletrônico é aquele cuja expropriação, que é a alienação, a venda e compra, arrematação dos bens penhorados, se dá através de rede mundial de computadores ou e demais meios eletrônicos. Eu diria que nós ainda não estamos totalmente preparados para o leilão judicial eletrônico. Ainda em nosso país estamos muito enraizados com o leilão presencial, mas o futuro é esse. Um dia nós não teremos mais o leilão presencial. Ainda veja que se trata de uma forma interessante e eficaz de alienação ou de forma de expropriação, como eu falei. O leilão judicial eletrônico ele não escapa das formalidades necessárias às garantias processuais das partes, cujas formas deverão ser regulamentadas pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme se extrai da disposição contida no parágrafo 1º do artigo 882. Da mesma forma, o princípio da ampla publicidade, ele também aqui deve ser observado e com bastante ênfase, tá? Porque a lei ela estabelece aquelas regras para a certificação digital, parágrafo 2º do artigo 882, a ponto de se permitir ao juiz a publicação de editais na forma comum quando necessário. Ou seja, mesmo sendo eletrônico, o que eu quero é ampla publicidade para que eu consiga o melhor resultado possível com essa alienação. Essa norma está lá no parágrafo 3º do artigo 887. O leilão judicial presencial, que ainda é o nosso carro-chefe, que é a forma tradicional ou clássica, como afirmam alguns doutrinadores, para alienação dos bens penhorados, é segunda forma de leilão judicial estabelecida no nosso ordenamento jurídico. É uma modalidade que se caracteriza pela designação do juiz, de data, horário, local para a realização do ato, e ao qual os interessados devem comparecer e disputar a aquisição através de ofertas, lances,
Alguns doutrinadores mencionam lanços, norma que está lá no parágrafo 3º do artigo 882. O encarregado de realizar o leilão judicial, na sua grande maioria, é o leiloeiro, cuja profissão é regulamentada em Lei Decreto 21.981 de 1932. O leiloeiro ele é encarregado de conduzir o leilão, seja por meio eletrônico, seja por meio presencial, cabendo ao juiz, né, conforme norma expressa no artigo 883, fazer a sua designação. Mas, nesse dispositivo, na parte final, vocês observam que o leiloeiro público ele também poderá ser indicado pelo exequente. Veja, mesmo que indicado, a designação será feita pelo magistrado. As responsabilidades, assim como os direitos do leiloeiro, também se encontram expressos no nosso ordenamento jurídico processual em vigor. Vejamos. Lembrando que são regrinhas que é leitura pura e simples, porque são normas expressas em lei. Então, incumbe ao leiloeiro público: primeiro, publicar o edital anunciando a alienação. Segundo, realizar o leilão onde se encontrem os bens ou no lugar designado pelo juiz. Terceiro, expor aos pretendentes os bens ou as amostras das mercadorias. 3. Receber e depositar dentro de um dia, vejam bem, receber e depositar dentro de um dia a ordem do juiz em conta remunerada à disposição do magistrado da execução, o produto da alienação. Quinto, prestar as contas nos 2 dias subsequentes ao depósito. Então, o leiloeiro tem uma série de encargos que vai desde a publicação do edital anunciando a asta pública até a conclusão da operação de compra e venda pública, que é a oferta pública do bem, objeto da apreensão judicial, objeto da penhora, e a ele encarregado, que é o produto, o dinheiro para depósito em conta remunerada à disposição do juiz, e a prestação de contas de como tudo isso ocorreu. O parágrafo único do artigo 884 ele estabelece que o leiloeiro tem direito à remuneração pelos serviços que prestar, né, pela intermediação realizada do leilão. Essa comissão ou ela é estabelecida em lei ou será arbitrada pelo juiz, ficando a responsabilidade quanto ao pagamento sempre entregue ao arrematante, ou seja, quem adquire o bem paga a comissão também do leiloeiro. As determinações judiciais preparatórias para o leilão também são importantes, tá? Antes da fixação do leilão judicial, caberá ao juiz da execução determinar as medidas judiciais preparatórias para a realização do mesmo. Então, é aquela máxima, né? Para que a venda seja realizada, algumas regrinhas, algumas condições estão expressas em lei. E o artigo 885 é muito claro nesse sentido. Veja, a primeira delas, o preço mínimo para a arrematação tem que ser fixado ali.
as condições de pagamento, as garantias que poderão ser prestadas pelo arrematante, ressaltando que o juiz, com essa fixação, está apenas estabelecendo o critério de que na disputa licitatória, ou seja, na hora dos lances, né, somente admitir-se-á aquele de acordo com essas condições que forem ou que estiverem previamente estabelecidas.